Tito, 8 dias conversando sobre Tito. Que bom que você permanece conosco e eu espero que você esteja crescendo nesse livro que não é assim tão estudado às vezes. Tito, capítulo 1, eu leio o verso 6. Você sabe que esse é um livro escrito para um discipulado desse amigo, desse discípulo do apóstolo Paulo, de Paulo para Tito. E o verso 6 diz assim: o presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, e seus filhos devem ser cristãos e não ter a fama de maus ou desobedientes. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. O Tito vai trazer muitas orientações, né? O livro de Tito, Paulo para Tito, traz muitas orientações. E, lógico, uma delas é você vai formar liderança e cuide bem de como essa liderança vai ser, Tito. Os presbíteros que você vai escolher. Então ele coloca que não deve ser alguém que possa ser acusado de nada, culpado de nada, não é alguém que seja perfeito, lógico, mas alguém que esteja buscando a santidade, longe das acusações do mal. Marido de uma só mulher, tá? Que no meu coração isso aqui tem a ver com a cultura da época, que haviam pessoas que tinham duas, três mulheres. E aí diz, não, você não pode só porque a cultura é assim, seguir isso daí, não viva assim. Vou focar numa coisa aqui, que não é só para líderes ou presbíteros, mas os filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Importante para mim aqui é que quando se fala de um líder ou de um cristão com filhos não maus e nem desobedientes, falando do esforço do pai para com a vida desse filho, o esforço de manter uma família equilibrada. Ninguém tem poder de decidir a vida do outro, não importa quem seja. Você pode ter as regras e as normas mais bem estabelecidas e ainda assim ter um filho que desobedeceu as regras. Pode ser um cara sem regras e coberto de amor, ter um filho que não conseguiu entender que ele deveria seguir uma boa vida por causa do teu amor. Não há regra fechada que lhe garanta a obediência do outro aos caminhos do Senhor, nem aos seus caminhos. Mas essa palavra de Paulo a Tito, com certeza é uma palavra de preciso saber se esse homem, essa mulher, esse cara que quer cuidar de outras pessoas, se ele tem um olhar para sua família. E aí, quando olhamos para a família, não é só a esposa, são aqueles que estão abaixo da linha de autoridade. Como é que eu trato aquele que não ganha dinheiro dentro de casa, mas vai administrar o dinheiro de casa, vai comer, vai beber, vai vestir? Qual é o olhar de um pai para um filho que isso gera dentro de casa? Não estou questionando alguns padrões na escolha de um pastor ou de um obreiro da igreja. Algumas igrejas têm seus padrões, eu tenho os meus. Mas a questão para mim é, para alcançar um filho ah, no alvo de Paulo a Tito, você vai precisar olhar para dentro da sua casa com carinho e com amor e visualizar os filhos e aqueles que você entende assim, poxa, não são ah, os que têm voz ativa nessa casa. Às vezes não é nem um filho, mas às vezes você já tem um papai e uma mamãe que não conseguem mais dar conta de si mesmos e vivem quase como filhos dentro de casa, né? O pai que já não sai da cama, precisa de uma ajuda sua para tomar um banho, para ir ao banheiro. Como é que você trata essas pessoas? Você quer crescer como líder? Você quer crescer no reino de Deus? Então, olhe para essas pessoas com o olhar de Deus. Essa é a minha leitura desse pequeno versículo. E não dá para ter obediência se a gente não encontrar amor e respeito. Deus abençoe.